Direito e Literatura está de volta para conversar sobre o romance de Friedrich Dürrenmatt, Justiça. Para isso recebemos o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, Anderson Teixeira, e a professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Henriette Caran. Pois o nosso preclaro réu, manipulador, honoris causa, o Köhler, ele parece que planeja tudo isso e o final da história, por isso que os nossos telespectadores e ouvintes, enfim, de todo o Brasil, têm que comprar o livro, ou procurar se inteirar e levar para a sala de aula para discutir, por exemplo, a noção de verdade, a questão do processo, a questão da manipulação também, como isso funciona, né? Sobretudo isso, porque ele planeja aí tudo isso. Né? Porque o pano de fundo, né, desse homicídio, na verdade, fica-se em dúvida no final do romance, se é por motivos pessoais, né, uma vingança com relação à filha, ou se porque é algo... a filha é vítima de um estupro. De um estupro. Exato. E ele diz que vai matar todos como numa sequência de um jogo de bilhar. Né? Uma bola. Ele vai jogar a Laban, né? Mas, por outro lado, existe um poder econômico aí, né? Que são das indústrias Trump, né? E que o leitor fica sem saber se seria realmente só por motivos pessoais ou seria uma disputa de poder, né? Então tem esse outro... A história é muito rica em elementos, é uma história muito recheada, né? Mas como é que os grandes grupos econômicos, né, conseguem ser intocáveis? Essa é a ideia, né? Quer dizer, todo mundo está ao alcance da lei? Todo mundo está ao alcance da justiça? E não parece, Anderson, que o Dürrenmatt, porque até pelos antecedentes dele, porque essa é a terceira obra dele que eu leio e faço o programa aqui, e ele quer mostrar isso, que há alguns que o sistema é absolutamente falho, que é possível você planejar, inclusive, e de antemão saber que você não será punido. E a crítica dele na época foi tomada como um sistema penal suíço, mas não é só ao sistema penal suíço. Dá para universalizar, né? Dá para universalizar porque esse é o campo do direito onde se tem certamente a maior dificuldade de todas de se determinar exatamente o que ocorreu na realidade. A gente consegue em outras áreas, por exemplo, na área tributária. Ocorreu ou não ocorreu incidência de um tributo? É só saber se a pessoa comprou ou não comprou, é simples. No crime, quando nós vamos principalmente trabalhar com base nessa subjetividade que o autor tem, e se o autor tem aquilo que os penalistas detestam, mas que de fato existem pessoas que têm isso, a personalidade voltada ao delito, o sujeito ele instrumentaliza tudo. E existem N estudos que mostram que o sujeito pode ser um delinquente no narcotráfico, pode ser um delinquente enquanto um psicopata, um homicida, pode ser um delinquente enquanto um mega empresário. Ele vai adotar o mesmo padrão de instrumentalização das relações sociais e de tudo que estiver no caminho dele. Ele vai querer eliminar o opositor, ele vai querer sempre o monopólio exclusivo. Em qualquer área vai ser isso. O que o traficante quer? O traficante quer o monopólio no setor dele. O que o empresário com esse perfil de natural born... realmente um perfil doentio, o que ele vai querer? Ele vai querer eliminar a concorrência. E aí tem uma questão importante, né? O que acontece quando o Speer, então, Köhler é absolvido, né? O Speer é o advogado. É o advogado, é o né? advogado personagem e bêbado. Narrador. E que em alemão significa tarde. Tarde. Spät. Né? Tarde. Ele chega tarde. Né? E ele chega tarde, então, nas suas tentativas, né? Sempre chega tarde, mas, sobretudo, nas suas tentativas, depois da absolvição do Köhler, ele diz assim, bom, só resta uma alternativa, né? E aí ele se transforma no justiceiro. Né? Fazer justiça significa matá-lo, porque, de fato, ele é o assassino, e, depois disso, me matar. Então, cabe a mim julgar e executar essa sentença. Já que o sistema falhou
o advogado toma a si essa questão. E ele delira, porque no final ele acaba contando a história como se ele tivesse matado e ele mesmo tivesse se absolvido como seu autodefensor. Sim. Que é uma questão... Assim como o Kohler termina contando a história, como acreditando que é o Beno e não ele que cometeu o assassinato, né? Esse ponto, são duas coisas aí, Henriette, que me parece, sim. Primeiro, a psicopatia do Kohler, porque exatamente o Dürrenmatt mostra que, para mostrar a manipulação da justiça, ele não fez uma coisa trivial, ele pega um que todo mundo viu, que não tem dúvida. E até nesses ele quer dizer isso. E segundo, o próprio Kohler, o assassino, no final, acredita, conta como se fosse o outro, e o advogado justiceiro, o fracassado, o espeto, o tar, ele conta como se ele tivesse feito a justiça e ele tivesse sido absolvido porque ele fez uma grande defesa de si mesmo. Quer dizer, veja a riqueza dos personagens e a riqueza desse livro. O jogo todo é esse jogo entre ficção e realidade, né? O que é ficcional, o que é construção de cada sujeito aí e o que é da ordem da realidade vivida por essas pessoas, de fato, né? Quer dizer, mas tem o aspecto de que para a justiça não interessa quem é o culpado, né? Isso está presente no texto. Não interessa, o bom advogado compete defender aquele, né, que a justiça está colocando como culpado, né, e não descobrir se ele é culpado ou não é. Então a questão é, a justiça pode provar ou não pode provar que alguém é culpado de algo? Essa é a questão. A verdade, né, está presente no livro. A verdade não interessa à justiça. Exatamente. É isso que nós temos no texto. Por outro lado, a gente diz o seguinte, ok, Kohler, para se vingar, mata o fulano, isso é deplorável. E a vingança do nosso espeto? Não é fazer justiça com as próprias mãos? Não é a mesma coisa que o Kohler deplorável. fez? Né? Exatamente. Quer dizer, só que aí, bom, ele é o protagonista e a gente se sensibiliza e se identifica com o protagonista de uma narrativa, né? E veja que o Kohler, o assassino, ele faz questão de demonstrar que ele não tinha motivos. Ele desafia a justiça a tal ponto, né, Anderson, que ele não... Porque ele teria um motivo, porque afinal o estupro da filha, por exemplo. Mas ele não quer jogar nada nisso, ele quer ser condenado, ele quer para mostrar na volta que ele pode ser absolvido, construindo uma espécie de realidade do B. Porque colocam ele, ou ele é um psicopata, um louco total, e daí ele vai demonstrando que não é, ou ele tinha algum problema e ele não tem nenhum problema com a vítima. Inclusive a própria relação entre eles parece que não existia no início do livro. A impressão que eu tive é que não existia relação entre eles. Ou então ele estaria fazendo isso em proveito de alguém, que também não surge. Por isso ele não tinha absolutamente nenhum motivo, não tinha nenhuma forma como ser vinculado à conduta dele. E a arma do crime também. A arma do crime nunca apareceu, a polícia vasculhou. Essa questão da construção da materialidade que me chamou a atenção nesse julgamento técnico inicial, ter que ter necessariamente a arma do crime e o motivo. Ao menos no nosso processo penal não são dois elementos tão determinantes assim no homicídio. Basta, inclusive, que a pessoa seja dada como morta. Olha o caso da Elisa, do caso Bruno. Desapareceu o corpo, a arma não se sabe, pode ter sido até um cachorro que tenha feito o serviço, mas a pessoa está desaparecida e tudo indica, os indícios levam a crer que foi um homicídio. Por isso, essa questão da materialidade na história toda me chamou um pouco também a atenção. Por que a arma é tão importante? Por que o motivo é tão importante? Talvez seja esse um aspecto também que ele critica, esse formalismo do sistema dele na época dele. Talvez seja aí um dos pontos da crítica dele. Mas, por outro lado, dá para pensar que esses elementos, que são os elementos materiais, são aquilo que, dentro da lógica, sustentaria o nível da realidade, né? Me parece... Tirando isso que é material, que garantia nós temos, né? De alguma coisa. Tá? Há essa ideia no texto de que a verdade não se chega a atingir sequer através da linguagem. Não é possível, né, se chegar à verdade. Então, talvez através de algo material, nós criamos aí a ilusão de que a materialidade nos dá a verdade.
Porque, né? Quer dizer, se achasse o revólver... O revólver existia. Claro. Né? Claro, foi carregado para fora do país por uma circunstância A filha dele, que trabalhava na Suíça Air, botou no bolso do casaco de um sujeito que acompanhava ele, que estava voltando para a Inglaterra. E ele... Que era um ministro ministro cujo inglês. plano econômico fracassara, que entrou em depressão profunda, tomou remédio e bodeou. E aí foi carregado embora e a arma ficou dentro, né? Detalhes, essa questão da crítica, dessa questão do formalismo, né? Por que precisa ter um motivo? E por que precisa ter achar a arma se todo o clube viu o momento em que ele dispara? Não, mas é que é necessário. O projeto desse Claro. romance, me parece, é justamente demonstrar a imperfeição da justiça. Por isso, né? claro, Quer dizer, claro. ali onde ela falha, aquilo, né, do qual ela não dá conta. E não tem como dar conta. Porque o elemento humano... E você não acha, Henriette, que nesse caso ele trabalha assim com a ideia de que a justiça é uma fabulação? Sim. Então, são fábulas, né? Fábulas nesse sentido, né? E você vai construindo e os personagens vão construindo esta fábula. Às vezes são contos de fada, outras vezes são contos de terror. De terror. Então, vai se alterando, né? E inevitavelmente o direito nessas áreas acaba sendo constituído por fábulas. Se nós vamos pegar também no âmbito dos direitos fundamentais, a própria construção muito disso, na realidade material, acaba sendo um pouco de fábula, do que eu preciso, do que eu não preciso, o que é a essencialidade minha, qual é o meu mínimo existencial. Claro, aí a questão da construção e da reconstrução, ou seja, ele acaba com a noção de verdade, não sendo obviamente unilista, evidentemente, claro, mas também mostra que na justiça essas fabulações criam várias vertentes. Eu quero agradecer a Henriette, quero agradecer ao Anderson, né, terem estado novamente conosco. Estamos chegando próximos ao número 200 do Direito e Literatura. Hoje ficamos por aqui. Você pode acessar o site www.unicinos.br/Direito e Literatura, tudo junto, assista a este e outros programas. Eu espero que estejam todos no site, vai dar certo. E lembremos que você pode participar do nosso programa com sugestões e comentários através da nossa página da internet. O endereço é facebook.com/Direito e Literatura, somos pós-modernos. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.